Hoje, querendo Deus, nós iremos terminar hoje a 7ª carta do Apocalipse à igreja de Laodiceia, e será a última, amém? Amém. E foi um estudo prolongado, não é? Tem sido um estudo prolongado, mas graças a Deus temos aprendido, amém? Eu tenho aprendido muito com isto, irmãos, tem sido importantíssimo para mim, amém? Nós vamos ter o slide daqui a pouco, é isso? Já está. Amém? E ao anjo da igreja escreve, isto diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que não és frio nem quente, quem dera fores frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Se pois zeloso e arrepende. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci, eu me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Louvado seja Deus. Da última vez nós vimos o destinatário da carta, nós vimos a avaliação da igreja, amém? E ficámos, e por isso tínhamos cantado este hino, posso ter nas mãos vazias, porque a igreja não tinha nada, né? Não tinha nada para apresentar ao Senhor. Mas o Senhor corrige e repreende essa igreja, né? E no ponto 5a, o texto bíblico diz que nem és frio nem quente, quem dera fores frio ou quente, assim porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Tivemos uma quarta-feira aqui que nós estivemos a falar sobre isso, não foi, irmão Vanderlei? Lembra-se? Nós tivemos aí uma conversa sobre esse assunto, do frio e quente. Então não nos vamos deter muito sobre a interpretação do frio e quente, aliás, nós já debatemos isso, e foi importante as opiniões. Mas uma coisa nós tiramos claramente do texto, amém? Que havia uma conformidade desta igreja com o mundo, digamos assim. Eu escolhi o versículo de Romanos 12:2, que diz: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diz você, irmão, diz assim, o que é que isso tem a ver com o versículo frio e quente? Irmão, quando o nosso posicionamento em Cristo, o nosso posicionamento no Senhor, tem que ser de uma tal maneira que aquilo que está à nossa volta tem que haver um claro choque. O versículo fala-nos disso, se é frio ou quente. Independentemente da interpretação que nós dermos do frio e do quente, tem que haver claramente tem que haver uma evidência notória de que há uma oposição nossa ao mundo. Nós não podemos viver conforme o mundo, não podemos viver igual ao mundo. Irmão, quando a gente olha para o nosso dia, a gente veste como o mundo, caminha como o mundo, vai aos mesmos sítios que o mundo vai, toma café nos mesmos sítios que o mundo toma, faz tudo igual que os outros fazem, às vezes, se não é, uma conformidade, é igual, somos iguais. Irmãos, nós não fomos chamados para ser iguais ao mundo. Eu não estou a dizer que você tem que começar a tomar um café no outro sítio, ou você tem que começar a conduzir o carro de mais atrás, e mas andar para a frente, andar para trás. Eu não estou a dizer que você... Não. A sua vida tem que ser uma clara e evidente oposição ao que o mundo faz. Nós não nos podemos conformar com o mundo. E nós estamos na época do Natal, e nesta época que costumava ser algo bem cristão, algo celebrando a Jesus, o mundo tem tirado essa atenção, e nós precisamos de nos empenhar e esforçarmos-nos em lutarmos ir contra a maré, e dizer, eu não me conformo com essa ideia de que agora não se pode dizer mais Feliz Natal, Merry Christmas, não se pode mais falar das coisas cristãs no Natal, porque algumas pessoas ficam ofendidas. Irmão, não é teu problema que alguém fique ofendido com o Evangelho, não é teu problema que alguém fique ofendido com a tua posição em Cristo. A nossa posição em Cristo tem que ser clara e evidente. Não podemos ser como a igreja era, nem era frio nem quente, nem está para um lado nem está para o outro. É tudo igual. Irmãos, não é tudo igual. Não podemos viver iguais ao mundo. E nós temos falado muito aqui nisso, irmãos.
Nós precisamos de manter a nossa posição em Cristo de uma tal maneira que nós vamos claramente ofender, e a palavra não saiu, foi proposital, ofender os costumes e o pensamento que o mundo tem, que as pessoas lá fora têm. Precisamos ter uma atitude, e nós às vezes ficamos numa atitude muito passiva com as questões que o mundo faz. Todo mundo acha mal, todo cristão acha mal, mas aqui dentro das quatro paredes. E lá fora? Estamos agindo de uma maneira que lá fora somos reprovados porque não somos conforme o mundo. Estamos agindo de uma maneira no nosso bairro, no nosso trabalho, onde nós nos relacionamos de uma maneira que não é normal. Há dias aconteceu um episódio muito interessante. Que já me aconteceu várias vezes com uma pessoa. A gente vai para pagar no mecânico e ele dá um preço. A gente chega lá, vai para pagar e ele diz: que é aquilo, mas é só cash. Porque senão tem que pagar taxas. Claro que tem que pagar taxas. Eu nunca levo cash ao mecânico. Eu fiz isso uma ou duas vezes, depois é que eu percebi que ele faz. Não, eu nunca vou com cash ao mecânico, nunca. Não, o cliente paga taxas. Eu quero pagar taxas. Então eu já sei que ele não pode dar a volta ao sistema. Então ou vou de cartão ou de cheque. E ele tem que, para me entregar o carro, eu vou ter que pagar taxas. Tem que pagar taxas. Claro. Conformidade seria, não, está bom, dá jeito para ele, dá jeito para mim, e a gente poupa aqui, né? Até o Texas e New Jersey não é tão alto assim, mas é dinheiro, não é, irmãos? E não é tão alto assim. Eu disse, não, eu estou a pagar lá para eles andarem aí, não sei o quê. Não, irmão, é a sua obrigação. Dê a César o que é de César, não foi o que Jesus disse? Conformidade com o mundo, irmão. Se você vacila um segundo no seu dia, se você sai ligeiramente do seu posicionamento em Cristo, daquilo que o Senhor quer que você seja, irmão, você escorrega por todo lado, porque você torna-se igual ao mundo, não mostra a diferença. Irmão, nós precisamos de claramente estar em constante oposição aos princípios que o mundo defende, à forma que o mundo vive, porque nós vivemos em Cristo. Tem uma frase bonita, irmãos, que nós cristãos gostamos, que é: eu não sou deste mundo. Toda a gente gosta dessa, né? Eu não sou deste mundo. Lembra do fulano lá, né, que ia passar à beira do cemitério? E de noite, o crente ia passar à beira do cemitério e vinha um descrente, né? E diz o descrente para ele: o senhor tem lume? Que era para fumar, né? E ele disse: quando eu era deste mundo eu tinha, agora eu sou do outro mundo, não tenho. Era à beira do cemitério, o outro fugiu, né? Diz: há uma alma do outro mundo aqui. Não é o que nós somos, irmãos. Você não diz que é do outro mundo, a sua pátria não é esta, você não pertence aqui. Então viva como sendo do outro mundo. Não podemos nos conformar. Esta igreja não era nem frio nem quente, não fazia diferença nenhuma. E às vezes, amados irmãos, eu fico impressionado com a quantidade de cristãos nominais que há neste país, quantidade, e ninguém faz oposição a nada, não se vê influência nenhuma, não se vê impacto nenhum, não temos impacto. E quando você se levanta para defender um princípio cristão no meio dos cristãos, você é acusado de fundamentalista. Fundamentalista? Não vê mais nada. Que ideia. Isso era antigamente. Não, irmãos. Precisamos viver de uma forma clara e evidente, cristã, no nosso dia a dia, em oposição, não nos conformando com aquilo que o mundo faz. Amém? Continuando no texto, a seguir dizia: como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Jesus, né? O Senhor da igreja, caracteriza esta igreja como sendo um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. E como é que a igreja se considerava a si própria? Como sendo rica, tendo enriquecido e não tendo falta de nada. Irmão, eu trouxe uma referência ali. Nós não vamos ler todo o texto, senão a gente ia gastar muito tempo, e os irmãos por certo conhecem, né? A parábola do rico insensato, que está lá em Lucas 12. Amém? O versículo 21 diz assim: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Meus amados irmãos, não é errado nós termos os nossos bens aqui. Não é errado nós termos as nossas coisas neste mundo, aquilo que nós pudermos ter, aquilo que o Senhor nos der, segundo a vontade dEle, para a glória dEle, vivendo uma vida honesta e correta diante do Senhor.
Mas, amados, ainda há pouco eu estava a dizer, a nossa pátria é lá em cima. Seja rico para com Deus, então. Irmão, por mais que você consiga angriar dinheiro nesta terra e bens nesta terra, irmão, vai ficar aí. E quando você morrer, os seus descendentes possivelmente ainda se vão zangar uns com os outros, for mais que um, para ter o que é seu. Isso ainda vai dar problema para a geração seguinte. É errado ter? Não. E nós temos 3, não é, Soninha? Temos 3. A gente deixar muita coisa, eles vão se zangar uns com os outros, mas agora a gente gastar tudo, que é para não dar problema. Mas não está errado, irmão, não está errado. Mas aquilo que perdura para todo sempre, aquilo que é eterno. O que é que diz o texto? Louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si junta tesouros e não é rico para com Deus, irmão. Seja rico para com Deus, seja rico espiritualmente. Conheça a Deus, passe tempo com Deus. Envolva-se com a palavra de Deus, envolva-se na obra do Senhor, ganhe almas para Cristo. Faça, esforce-se em coisas que são eternas. A igreja achava que era uma igreja rico sou e estou enriquecido, não tem falta de nada. Era uma igreja que parecia humanamente aos olhos do homem ter tudo, mas aos olhos de Deus era pobre, era nu, era miserável, era desgraçado. O que é que diz o texto? Hein? Desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Mas aos olhos do homem não. Aos olhos do homem ela tinha tudo. Estava bem. Irmão, o que importa é o que Deus está a achar da nossa vida, irmão. Irmãos, você pode fazer 1001 coisa. Você pode receber louvores da parte de homens. Pense sempre, o que é que Deus está a achar disto? Como é que Deus está a achar? O que é que Ele pensa da minha vida? O que avaliação Ele faz de mim? Lembra quando Deus fez aquela avaliação de Jó? Viste o meu servo Jó, quando eu falava para Satanás? Viste o meu servo Jó? Homem justo, temente a Deus. Será que o Senhor diz a mesma coisa de nós? Deus olha para nós e diz, uau. Ele olha para a igreja de Rosel Park e diz, é tudo emprestado. Não é que é tudo emprestado, irmãos. Não sei nem se chegar a ser. A palavra emprestada é boa, não é? Não é nada nosso. Mas será que Ele olha para nós e diz, mas eles são ricos para comigo. Eles são fortes para comigo. Eles permanecem na palavra. Eles me buscam. Eles estão envolvidos comigo. Eu me identifico com eles. Ou eles se identificam comigo. Não tem que ter o problema aqui da igreja? Parecia ter tudo. Não tinha nada para oferecer ao Senhor, não tinha nada para dar a Deus. E ainda era aos olhos de Deus uns miseráveis. Irmãos, eu escrevi aqui embaixo, não é a organização que conta, mas sim ser igreja verdadeira. Eu não sei o que é que passou na cabeça dos evangélicos ultimamente, irmãos, de quererem quase competir com a igreja católica nos monumentos. Irmãos, é para mim uma triste realidade hoje. Que é construir igrejas maior do que o Vaticano. Só falta querermos um Papa também. Que é competir com a igreja católica em monumentos. Irmãos, que disparate. Não, mas a igreja são as pessoas. Então qual é o interesse? Porquê é que tem um impacto tão grande o fulano lá assim, o Baltrano lá, estar a construir uma igreja de pedra tão importante? Porquê é que é tão importante assim, amados? Se a igreja são as pessoas e o que vai subir somos nós, porquê é que nos últimos anos se está a fazer tanta coisa para se construir monumentos evangélicos? Não, irmão, não se chama monumentos evangélicos, chama-se igrejas. Não, mas igrejas são pessoas. Você pode chamar templos, talvez. Mas porquê? Não, mas espera, irmão, mas é importante ter o teu... Claro que é. Está-se a dar um valor tão grande. Irmão, e tem mais. Nem que todas as igrejas conseguissem construir um templo de raiz, nós não íamos... Quantos anos ia demorar? Primeiro, já é um disparate pegado, porque não é bíblico. Segundo, quantos anos demoraria nós, os evangélicos, competir com o império mundial que a Igreja Católica tem? Que o Vaticano tem? Quantos anos, quantos monumentos nós tínhamos que fazer? E Deus, o que é que diz a palavra do Senhor? Deus não habita em casa feita por mãos de homens. Deus busca um quebrantado de coração. Eu não estou a dizer, irmão, que está errado construir um templo. Eu estou a falar do ênfase que se dá a isso. Do ênfase que se dá a isso. A igreja já não é, afinal, a igreja são as pessoas, mas o templo conta mais às vezes que a igreja. Irmão, as finanças são tão importantes às vezes que passam acima da doutrina. Aquela igreja vai bem. O que é que isso significa? Está pregando a doutrina?
Quando a gente ouve, aquela igreja está bem. Aquilo vai bem. De que é que estamos a falar? A quantidade de pessoas que estão na assistência? Estamos a falar de quê? De números? Finanças? De templo? De edifícios? De carros? O que é que a gente está a falar? Porque se não estivermos a falar de pessoas convertidas, salvas, de pessoas lavadas pelo sangue de Jesus, de pessoas transformadas, é tudo em vão, irmão. Isto não é uma organização que é avaliada na bolsa. Isto é a casa de Deus. Isto é o corpo de Cristo. Isto é as pessoas salvas, lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. Aquelas por quem Cristo deu a sua vida. E verteu o seu sangue. Irmão, parecia que estava bem, estava tudo bem. A igreja estava bem, estava enriquecida, estava bem. E afinal, aos olhos de Deus, estava podre. Amados, que nós, aos olhos de Deus, possamos ser ricos para com Ele, aos olhos dEle. Não é aos olhos uns dos outros sequer, irmão. Você chega à beira de alguém e você diz: irmão, todos os dias de manhã eu levanto de madrugada para orar. E o outro irmão ao lado diz assim: bom, mas aquele é espiritual, porque eu não faço isso. É isso, irmão, que significa que ele é espiritual? O que é que Deus está a dizer da oração dele? E ele levanta-se de manhã, de madrugada, para poder dizer que ora todos os dias de madrugada, ou para fazer uma lista de pedidos a Deus absurdos, ou para dizer coisas a Deus que não são certas. O que é que Deus está a dizer disso? Lembra do fariseu do publicano? O fariseu foi ao templo e disse: Senhor, graças a Deus porque não sou como aquele. E o outro disse: tem misericórdia de mim, pecador. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a entender o que é a igreja e o que é ser rico aos olhos do Senhor. Amém? Continuando, o texto diz: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e para que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. E eu coloquei aqui busca do que é espiritual. É precisamente o que nós estamos a falar, irmãos, é a continuação do texto. Colossenses 3, 1-3 diz: portanto, já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Amado, uma vez que você foi salvo, uma vez que você foi transformado, uma vez que você veio para os caminhos do Senhor, você tem que buscar aquilo que é espiritual, aquilo que vem do Senhor, aquilo que glorifica o nome dEle, aquilo que é santo. Buscar coisas que são de cima. Como eu dizia antes, nós dizemos: eu não sou desta terra, então busca as coisas que não são desta terra. Lute por aquilo que é espiritual, lute por aquilo que permanece, lute por aquilo que fica. Temos que nos empenhar em buscar as coisas santas, as coisas que são de Deus. Buscar o Senhor. Eu já disse, irmãos, várias vezes, eu sei que eu tenho insistido muito nisso: o nosso prazer último é Cristo, então busca Deus. O seu último prazer é Cristo, então assim envolva-se com Ele. O seu interesse é o reino dos céus, então conheça a palavra de Deus. Envolva-se. Passe tempo com Deus. Pare de desperdiçar o seu tempo com coisas que não são de cima. Irmãos, é urgente que nós, como igreja, paremos de desperdiçar o nosso tempo com coisas que não são celestiais. Para quê? Se o que interessa é aquilo que é eterno, por que é que eu tenho que passar tanto tempo a fazer coisas que não são eternas? Ou por que é que eu não pego em tudo que eu faço e não transformo em algo eterno? Por que é que eu não pego no meu dia a dia e aquilo que eu tenho que fazer transformar naquilo que é eterno, e aquilo que não for importante eu elimino para buscar o que é eterno? Isso é mais específico. Eu vou trabalhar, mas o meu trabalho, que não é para ser algo eterno, eu transformo em algo eterno quando eu trabalho de uma forma e me envolvo de uma forma em que Deus é glorificado no que eu faço. Eu estou transformando algo, uma coisa que eu tenho que fazer que não era para ser eterna aos olhos do mundo, mas que aos olhos de Deus é, então eu transformo em algo eterno. Onde Deus é glorificado, onde Deus é exaltado, onde os meus colegas de trabalho conseguem ver a manifestação da glória de Deus através da minha vida.
E aquilo que não for eterno, aquilo que não é importante, aquilo que não interessa, aquilo que não presta, tira da tua vida. Para quê gastarmos tanto tempo, e tantas vezes gastamos tanto tempo a fazer coisa que não presta, que não é eterna, quando podíamos estar a fazer coisas eternas? Quando podíamos nos envolver com coisas eternas? Um exemplo disso, irmãos, é, por exemplo, o filme no dia 2 de fevereiro. Esse é o objetivo. Para que é que nós havíamos de nos envolver com o Super Bowl? Eu talvez não tenho nada contra o desporto. Mas para que é que eu me hei de envolver com o Super Bowl? Para que é que eu hei de gastar o meu tempo nisso? Se eu posso pegar nesse tempo e ir para a igreja e reunir com os meus irmãos e assistir um filme em que me vai alimentar espiritualmente. Para que gastar tempo com coisa e fazer coisa que não é eterna? Que Deus nos ajude a nós sermos mais cuidadosos. Como é que nós gastamos o nosso dia? Como é que nós gastamos a nossa vida? Deus te deu uma vida onde Ele quer ser glorificado nela, onde Ele quer que tu dediques a tua vida a Ele e faças algo que seja eterno, produzir para a glória do Senhor. Irmão, se você procura satisfação e prazer nesta vida, você só vai encontrar em Cristo. E agora falei. Então produz para a vida eterna, produz para a glória do Senhor, preocupa-te com isso. Aflige a tua alma com isso. Quando fazes uma coisa que Deus não é glorificado, aflige a tua alma com isso. Porquê é que eu fiz assim? Para que era isto? Que benefício trouxe disto? Eu não estou a dizer que você não pode ter lazer, você não pode ir passear, você não pode fazer isso. No sábado, quarta-feira eu não estou aí porque vou passear. É o nosso aniversário de casamento. Mas isso tem que ser, Deus tem que ser glorificado, senão é uma perda de tempo. Se não for para Deus ser exaltado, é uma perda de tempo. Se você vai de férias, vá de férias, mas que Deus seja glorificado nisso. Pessoal, você foi perder o seu tempo e o seu dinheiro também. Faça as coisas visando algo eterno, onde Deus é glorificado. As coisas que são de cima. A palavra do Senhor diz, continuando o texto. E agora entra não, está bom, é aí mesmo. Agora entra num contexto, irmãos. Um bocadinho que eu ia dizer um bocadinho polémico, mas não é polémico não, irmãos, tem sido distorcido nos últimos anos. A palavra do Senhor diz, eu acho que é bem explícito, tá? Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. A todos quantos amo. Não fui eu que escrevi isto, tá? É da Bíblia, está lá. Confira lá. Apocalipse, onde é que nós estamos? Apocalipse 13, amém? É isso? Isso. Amém, obrigado. E eu repreendo e castigo. Quem é? Deus. Repreende e castiga a todos quantos amo. Irmão, eu tenho pavor quando vejo um crente muito à vontade. Falamos disto quarta-feira, lembram-se, irmãos, quando nós falamos daquela questão da graça e do amor de Deus? Quando eu vejo um crente muito à vontade, tudo dá certo aos olhos do mundo, está muito direito, é um sucesso humano incrível. Irmão, eu tenho dificuldade com isso. Você não, mas não pode ter sucesso, não pode estar bem. Pode, irmão, pode, claro que pode. Quando é que você se aproxima mais de Deus? Quantas vezes você foi orar porque a vida estava difícil? Porque as coisas estavam complicadas? Quantas vezes você foi buscar a Deus porque a coisa estava, não sabia o que fazer? Eu não estou a falar que você tem que ter uma crise financeira, eu não estou a falar que você tem que ter uma doença, eu não estou a falar que você tem que ter uma dificuldade, eu não estou a dizer isso, irmãos. Mas nenhuma dificuldade, nenhum problema, a vida anda sobre rodas. Mas você não vai querer saber de Deus para nada. Você não vai querer saber de Deus para nada. Nas horas difíceis, nas horas de dificuldade, irmãos, a gente chega mais a Deus. E Deus permite que coisas venham à nossa vida para que a gente se aproxime mais de Deus. O momento alto da vida de Jó, irmãos, não foi quando ele teve tudo de volta. Ou quando ele teve mais ainda e tal, que a palavra do Senhor fala. Não foi aí. O momento alto da vida de Jó é quando ele não tinha nada. E ele disse, porque eu sei que o meu Redentor vive. O momento alto da vida de Jó é quando ele diz, ainda que ele me mate, nele confiarei. O homem que não tinha nada, tinha um caco na mão e rapava as chagas, as feridas, com caco. Todos o abandonaram, perdeu tudo, os bens, os filhos, tudo. A esposa diz, amaldiçoa a Deus e morre. Que é, acaba com isso, mata-te. E naquela hora de dificuldade, aquele homem de Deus é experimentado de uma tal maneira. Você diz, não, foi só para Deus provar ao diabo. Que é isso, irmão?
Deus provar ao diabo que Deus é Deus e que o servo é fiel? Quem é que... Mas Deus tem que provar alguma coisa ao diabo? Esse é o episódio. Claro que é. Deus está a conversar com o diabo? Claro que está. Aquilo é figurado? Não, não acredito, irmãos. Aquilo é real. Agora, quem não sabia de nada daquilo é Jó. Jó sabia. Deus disse a Jó: olha, eu vou-te dar aí aguentar aí um bocadinho, porque eu só quero mostrar ao diabo quem tu és. Pelo amor de Deus, irmãos. Jó não sabia de nada daquilo. Em tudo aquilo, Deus fortaleceu o seu cérebro de uma tal maneira que um homem que estava habituado a ter tudo, agora não tem nada, rigorosamente nada. E diz: nem que ele me mate, nele confiarei. E tem uma frase lá por meio que ele diz, irmãos, que eu vou só passar aqui e vamos avançar. Que senão então a gente ficava aqui. Que ele diz: e receberemos de Deus só o bem e não o mal? Esta é a fé do homem, que está sem nada. E Deus o restaura e Deus depois deu-lhe tudo. Mas esse não foi o mais importante. O importante foi quando ele estava sem nada. E a fé dele forte. Amados irmãos, nós já temos falado sobre este assunto aqui. Deus repreende e castiga não porque ele embirrou com a gente. Deus, parece que Deus é um Deus que embirra, né? Deus embirrou comigo. Que é isso, irmão? Embirrou, vocês falam embirrou no Brasil? Não. Embirrou é... Oh, mas você deu para entender o termo? Deus já está de marcação comigo. Mas é mais do que isso. Deus está... Vocês falam marcação, não é? Está de marcação comigo. Deus está... cismou comigo. Não, amado, não. Deus não te escolheu a ti para te chatear. Não, amado, não. Quando você repreende o seu filho, você lembrou-se de implicar com o seu filho, é? Não, amado, é porque tem que corrigir, é porque tem que repreender, é porque tem que exortar, é porque para bem deles. E Deus faz isso conosco porque Ele nos ama, e Ele repreende e castiga a todos quantos ama. E Ele não está lá em cima com a vara na mão à espera que você erre para o aceitar, porque se fosse assim você já tinha sido fulminado há muito. Às vezes que você já ofendeu a Deus, já Deus fica acabado consigo. Deus não está à espera que você erre para depois aceitar, não. Mas Ele, porque nos ama, nos corrige, nos leva ao caminho, nos repreende. E é isso que Ele está a fazer com a igreja. Ele está a dizer: tu não vales nada, tu és pobre, tu és miserável, tu és cego, tu és nu. Tu pensas que és rico, mas não és. Tu não fazes diferença nenhuma, tu não prestas. Mas Ele está a repreender e a corrigir, castigar, para que a igreja, e já vamos ver mais à frente, possa ser restaurada, irmãos. Tem coisas, irmão, que acontecem na nossa vida que é para a nossa fé aumentar, para Deus trabalhar em nós. E tem coisa na nossa vida que é castigo. Tem coisa na nossa vida que é a repreensão divina. E a gente às vezes acha que a repreensão divina é a palavra pregada do púlpito. Não é, não. Pode ser, mas pode não ser. Muitas vezes não é. Muitas vezes é coisa que aconteceu lá fora. E você sentiu a mão de Deus a pesar em si. E você sente nesse pesar da mão de Deus o amor dele. Porque aquele que não sentir temor a Deus, não tiver compromisso com Deus, e a vida andar muito bem, irmão, está tudo bem. Irmão, deixa-me ir um bocadinho mais profundo aqui, para tentar passar o raciocínio completo. Irmão, alguém aqui tem noção que não peca? Levanta a mão, por favor, que não peca. Amém, ainda bem que ninguém levantou. De repente estava aí um distraído e ia levantar. Ninguém levantou, amém. Todo mundo peca. Você peca, você erra. Muitas vezes você peca e você, se não for uma exortação do Senhor, você não dá conta. Até a mente fica cauterizada, diz a palavra do Senhor. A gente se habitua. A gente se habitua a uma determinada coisa. A gente arranja desculpa para uma ação nossa, pecaminosa, para a nossa carne. A gente arranja de viver à vontade. Então o Senhor nos leva, muitas vezes, a um entendimento daquilo que nós estamos fazendo errado, para nos levar a um arrependimento, a um quebrantamento. Se todos nós estamos aqui, temos noção disto, quando você deixar de sentir, se você deixar de sentir, não é quando, se você deixar de sentir a mão de Deus sobre a sua vida, irmão, o temor a Deus,
Quando você pecar e o pecado não lhe incomodar, entenda que Deus não está na sua vida de maneira nenhuma. Porque a palavra diz que Ele repreende e castiga a quantos ama. Porque Ele nos ama. Se Ele não o fizer, é porque Ele não está presente. É porque Ele já se afastou. Ele já foi embora. Quando você está a fazer errado, mas não sente mais problema, não... É porque ele já foi embora. Irmão, não sei de onde é que tiramos a ideia de que Deus não castiga. Eu não sei de onde se tirou essa ideia. De onde é que do amor de Deus se tirou a ideia de que Ele não castiga? Ao contrário. Quando você vai ver mais o amor de Deus, irmão, amados, você vai ter agora o Natal aí, tá? Tem o Natal aí à porta. E de repente você, não sei, imagina, você está aí com um grupo de amigos e você está a falar com alguém, e alguém que não é cristão diz-lhe, começa a insistir consigo que vocês não deviam estar muito a falar de Jesus e tal, porque há muita gente que não aceita e tal, não sei o quê. E dá aquela ideia de Pai Natal e tal, e não sei o quê. O que é mais fácil para si? Você concordar com a pessoa, ficar calado e deixar passar? Ou você confrontar a pessoa e mostrar-lhe que está errado? A pessoa vai se zangar consigo, vai se chatear, está certo? Você concorda comigo? A pessoa vai ficar aborrecida, a pessoa vai ser com você maluco. Pai Natal não tem mal nenhum, é só uma fantasia, é nada, irmãos. É obra satânica, perversa, do inimigo mesmo. Porque tira totalmente a atenção de Cristo. Desfocou, levou. Sabe como é que eu explico às crianças? É como se tu fizesses aniversário e viesse alguém e roubasse o teu aniversário. Ficavas contente? Não, foi o que o Pai Natal fez a Jesus. É fácil. É que não é a figura do Pai Natal, não é, irmãos? Não é? Não é figura do Pai Natal. Mas você vai e confronta alguém com isto, a pessoa vai ficar zangada. Era melhor para si você ficar quieto, não é? Tá bom, eu penso o que eu quero e ele pensa o que ele quer e somos amigos para o resto da vida. Esse é o pensamento do mundo que não tem amor de Deus. Que quer ficar bem com todo mundo, mas não confronta nada. Aquele que tem amor de Deus na sua vida e ouve um perdido dizer alguma coisa que não é real, vai dizer, não, tu estás enganado. E vai alertar, não é assim. E você vai arranjar um problema porque você ama. Porque o amor de Cristo na cruz do Calvário que te alcançou a ti, alcançou-te de uma maneira que tu queres ganhar aquilo, então tu vais ter que zangar-te com Ele. Ou melhor, Ele vai ter que zangar contigo, mas tu vais ter que dizer a verdade. Assim Deus é conosco. Ele não vai deixar um filho seu viver de uma maneira qualquer e perder a sua alma porque Ele nos ama, Ele nos quer. Então Ele nos vai repreender, nos vai castigar, nos vai corrigir. Porque é preciso muito mais amor para você dizer a verdade a alguém do que para você concordar com alguém. Às vezes a gente concorda porque a gente ama a nós próprios. Tá? A esposa está aqui, mas eu vou dar o exemplo igual, tá? Ela diz assim, tu não achas que ficava bem ali um quadro? E a gente às vezes... Olha, mas sabes que eu tinha pensado nisso? Eu estava a pensar nisso. E a gente vai pôr lá o quadro, e ela ficou contente, ficou bem, né? Mas na minha ideia o quadro era daquele lado, né? Mas ia dar problema, ia dar chatice. A gente, sabe, quando você às vezes concorda com o descrente, é isso, irmão, saber o que você faz em casa, você está a saber. A gente, às vezes, irmão, você vai falar com Jesus para alguém, e a pessoa vai chatear, então você, deixa passar. Calma, você está a entender? Confrontar é que é difícil. Pois em matéria de evangelho e de salvação, o exemplo aqui do quadro foi brincadeira, tá, irmãos? A gente lá em casa, a gente sempre decide onde é que põe os quadros. Onde ela decidir é onde eu decido pôr. Ela decide e eu decido buscar o martelo e o prego e estava no sítio. A gente decide tudo, não é, irmão Vanderlei? Não falo da cruz hoje, tá, irmão? Por cuidado. Amém? Então, quando nós temos que confrontar alguém, isso é que é difícil. E aí é que é amor, irmão. Aí é que é amor. Aí é que é complicado. E é por isso que Deus nos corrige. Entenda isso, irmão. O Senhor corrige ao que ama. Hebreus 12:6.
Vamos ter que andar mais rápido. Hebreus 12:6 diz: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. A solução? Arrependimento. O objetivo do Senhor é que nós possamos, a nossa alma possa ser salva, nós possamos ser quebrantados e arrependermos. O Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Não me esqueça a experiência, como altura eu disse isto, e foi aqui. Eu disse isto aqui num culto normal, e alguém me interrompeu e disse: oh, mas Deus castiga? Claro que Deus castiga, porque Ele nos ama. Ora, o ímpio, aquele que nunca, Deus deixa andar como Ele quer. Não estou a falar daquele que, amém, que vai ser salvo, amém, nós. Falar daquele, por exemplo, que abandona os caminhos do Senhor propositadamente, amém, com consciência. Seguinte: eis que estou à porta e bato. Também já falámos tanto sobre este assunto, não é, irmãos? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em casa e com ele cearei e ele comigo. Triste, muito triste. O Senhor da igreja foi posto fora da sua igreja. Cristo deseja restaurar a comunhão com a sua igreja. Entenda uma coisa, irmão, por favor, no contexto geral desta carta. Nós vimos que a igreja não vale nada, a igreja não presta. Deus quer corrigir a igreja porque a ama, correto? Os irmãos estão a acompanhar. E agora vejam o que está a acontecer. Cristo está fora da igreja, a bater à porta da igreja para entrar. Ele quer restaurar a igreja. Por isso é que Ele repreende, por isso é que Ele corrige, porque Ele ama. Está para entender, amados? Este texto, já disse, vou repetir aqui, não é um texto evangelístico. Jesus não anda aí a correr atrás de um, deixa eu ver se este abre a porta, depois vai bater a outro. Só hoje Jesus já bateu em uns 30 aí. É que só em Rosa Park. Que é isso, irmão? Este texto não é para pregar para ímpios. Esta igreja se desviou. Achou que estava rica, achou que estava bem, não fez impacto nenhum em lado nenhum, não fez diferença nenhuma. Jesus está fora, Jesus está a tentar voltar, quer entrar na igreja que é dele. Isto é para salvos, irmãos, ou para desviados, se você quiser, ou para quem está a ferir na fé, ou para quem não sabe o que anda a fazer na casa do Senhor. Não é um texto para ímpios, irmãos, não tem nada a ver. Ele está fora da porta e quer entrar e quer cear, quer ter comunhão com a igreja que é dele, pela qual ele verteu o sangue, mas a igreja se desviou e porque ele ama, ele corrige, repreende e castiga e quer voltar a ter a igreja dele, para ele. Porque aqueles que me destes de maneira nenhuma, diz a palavra do Senhor, lançarei fora, amém, amados? E os que me destes quero que os guardes até ao fim, disse Jesus. Amém? Então é dele, propriedade dele. Ele quer restaurar. Vamos continuar um pouquinho mais? Agora estamos no fim, não é? Amém. Amados, objetivo principal desta carta. Estamos no fim do tempo também. Objetivo principal desta carta é despertar a igreja adormecida. Eu vou pegar ali na frase que o irmão Vanderlei disse outro dia, dizendo que talvez esta é a caracterização da igreja hoje, né? Sendo a última igreja, seria a igreja dos últimos dias, possivelmente. Amados, mas realmente olhando ao nosso redor, que Deus tenha misericórdia, irmãos. É hora da gente acordar, despertar. É hora da gente olhar e dizer: onde é que está Jesus? Está fora da porta? Em que é que está baseada a igreja? É o templo, é o edifício, é as coisas visíveis ou é o poder de Deus? Onde é que está Cristo na minha vida? É hora da gente olhar para esta carta e se avaliar, amados. E pensar seriamente naquilo que estamos aqui a estudar. E perceber seriamente que Ele quer a sua igreja. É a noiva do Cordeiro. É dele. Veja a promessa final. Já está? Diz: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci, me assentei com o meu Pai no seu trono. E diz assim, eu escrevi assim: vitória final é estar com Cristo para todo sempre. Irmão, o nosso objetivo, e durante esta mensagem eu falei várias vezes já nisto, o nosso objetivo final, a nossa vida final é com Cristo, é lá no céu. Irmão, é hora de nós prestarmos atenção a isso de uma forma mais completa. Eu vou dar um exemplo e vamos terminar aqui do que você tem que fazer com a sua vida atendendo a esta carta. Há uns anos atrás, hoje não acontece tanto esse fenómeno, mas ainda. Há uns anos atrás, os imigrantes vinham para a América, lá de Portugal,
e começava a fazer uma casa em Portugal, não é? Tinham lá o terrenozinho, vinham para a América ganhar uns tostões. O nosso velho deve se lembrar bem disto, não é? Vinham para a América ganhar uns tostões para comprar a casa, para fazer a casa em Portugal. Tudo o que eles ganhavam aqui eles viviam num basement, ali nas 5 esquinas, naquela área ali no Iron Bomb Section, e andavam com um carrinho velho, ou de bus, ou no metro, e tudo o que eles conseguiam mandar para Portugal, tá? E faziam lá, e o faziam da casa, está certo? Porquê? Porque o que importava era que quando viesse a idade da reforma, eles pudessem chegar lá e ter lá a casinha. Muitos deles, quando chegaram lá, um ano depois morreram. Porquê? Porque rebentaram com a vida deles aqui. Isto foi uma realidade grande. Não foi? Ajuda-me a não... Ok, então foi isso. Eu estou com a comunidade da França, né? Também acontecia muito, aqui também. Bom, mas então é uma realidade que você conhece, tá? Irmão, escuta, o homem matou-se, trabalhou toda a vida para poder ter a casa lá. Agora morreu, agora os filhos estão zangados com a herança, né? Agora ninguém se entende, porque era só uma casa, eram mais que 2 filhos, aquela confusão, né? Meu amado, o objetivo final dessa gente era viver em Portugal, tá? O seu objetivo final é viver no céu. Eu não estou a dizer que você aqui tem que ter uma vida miserável. Mas não ponha o foco da sua vida aqui. Ponha lá. Se você puser o seu foco da sua vida lá, o que importa é que eu vou morar lá, o que importa é que vai acontecer lá, você vai ver que você começa a ter outros padrões de vida aqui. Porque o objetivo é lá. E tem uma coisa, irmão, quando você chegar lá, você não vai morrer passado um ano. Você vai viver eternamente lá. E olha que, como eu dizia alguém, eternamente é muito tempo. É melhor que você pense nisso. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Que o Senhor nos ajude, amém? Meu Deus e meu Pai, te honramos e te adoramos, Senhor. Agradecidos, Pai, pela Tua palavra e por este estudo, esta série de estudos, Senhor, que tem falado às nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a ter os nossos olhos naquilo que é eterno, naquilo que vai ser a eternidade contigo, Deus. Perdoa-nos quando não o fazemos assim. Leva-nos, Senhor, a esse caminho, Pai. A Ti exaltamos e glorificamos. Damos louvor e glória em nome de Jesus. Amém.